Esse é o Efeito Constância, um podcast sobre vida saudável sem extremismo, sem fórmulas prontas e sem a ilusão de que resultado nasce de motivação. Aqui a gente fala sobre o que realmente sustenta a saúde na vida real, rotina, processo, escolhas repetidas e direção. Mas antes de apresentar nossa convidada, vamos falar da patrocinadora deste episódio, a Maia Propaganda e Marketing. Uma agência que está há mais de 10 anos no mercado e eu, Carla, estou com eles desde o começo, viu? A Maia agora tem um estúdio de podcast em Palmas, o que é ótimo para a sua empresa. Entre em contato. E a vida saudável não se constrói com decisões perfeitas, mas com escolhas possíveis e consistentes ao longo do tempo. E para falar sobre esse processo, hoje eu recebo a médica Priscila Abdala, pós-graduada em Nutrologia e Endocrinologia. Priscila tem como missão cuidar das pessoas de forma integral, buscando compreender as causas dos sintomas e construir estratégias personalizadas para promover saúde, prevenir doenças e contribuir para mais energia, disposição e longevidade. Priscila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Vai ser um prazer conversar um pouco com você hoje. Tenho certeza que você tem muito conteúdo bacana. Então vamos lá, Priscila. Para você, o que é vida saudável? Para mim, a vida saudável, ela não é algo simplesmente no que diz respeito à ausência de doença, mas também como a pessoa leva a vida dela, como os hábitos de vida, também como que ela se relaciona com a espiritualidade, com a mentalidade, como ela vem se comportando e como ela se relaciona com a comida, com as outras pessoas, enfim. Não é uma coisa simplesmente uma definição única. E você tem percebido que as pessoas elas têm definido mais vida saudável, a comida e peso? Sim. No meu consultório, eu atendo pacientes que buscam emagrecimento, melhora de qualidade de vida, e muitas vezes eles chegam, é até uma pergunta que eu faço, eles chegam com um peso X específico. Doutor, eu quero ficar com tantos quilos, que é quando eu tinha 18 anos e não tinha tido filho e tal, em um contexto totalmente diferente. E isso nos leva a um desafio, né? Porque, principalmente hoje, com o emagrecimento rápido, com as canetinhas, as pessoas mudam muito a composição corporal, né? E a gente sabe que o peso, ele não é só gordura, quando você perde peso, você não está perdendo só gordura. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente educar o paciente para entender, né? Não como um número absoluto, mas como algo que tem relevância ali também na parte de saúde. E as pessoas têm pegado muita referência em rede social. Estão pegando o corpo, né, de famosa e vindo como referência, e isso atrapalha mais pela questão da individualidade, né? Além da espiritualidade, né, eu falo que é um tripé, né, corpo, mente, espírito. O que você acha da importância do sono? Que eu acho que as pessoas têm negligenciado muito o sono num contexto de saúde. O que você pensa sobre isso? O sono é um dos pilares quando a gente vai falar de vida saudável. Sono, a alimentação, o treino, a quantidade de água, como ele se relaciona, né, com tudo isso que eu já falei. E quando a gente não tem um sono regular, né, tem até estudos que já consolidam isso, quando uma noite é mal dormida, a gente tem um aumento de cerca de 300 quilocalorias de incremento na alimentação que excede o normal, o padrão, no dia seguinte. Então, o sono, além de contribuir com o ganho de peso, ele também contribui com a desregulação hormonal, com a desregulação emocional, porque quando você não dorme bem, você fica mais estressado. Então, ele impacta em várias áreas. É essencial dentro do processo, tanto de emagrecimento, quanto de melhora de qualidade de vida, né? E as pessoas, elas não têm feito essa ligação, né? A gente percebe muito a ligação do exercício físico, alimentação e peso e negligencia o sono. Acha normal, né? Inclusive, eu tenho insônia, ou eu acordo às 3. Eu digo, às vezes, que ter uma noite mal dormida é uma coisa, mas todos os dias interfere muito. E as pessoas têm achado cada vez mais comum, né? Vamos dizer assim. Você acha que tem alguma ordem de prioridade, algo que é mais importante para ter uma vida saudável? Eu acho que isso vai depender muito de cada pessoa, né? Tem algumas pessoas que eles vão ter um impacto muito grande com
o exercício físico, outros vão ter um impacto enorme com a alimentação. Não acho que um desvincula do outro, mas tem um conceito que eu gosto muito, que a gente chama de hábitos âncora. Às vezes, a gente tem um hábito que é o nosso gargalo. Por exemplo, eu vou começar meu processo de mudança de estilo de vida através da alimentação. E isso vai puxando outros hábitos, sim, como exercício físico, como melhora do sono, como mudança de ambiente. E o ambiente a gente sabe que é mandatório. Não adianta você estar querendo fazer exercício físico e ficando com a turma da cachaça. É verdade. De farra e de passar a noite sem claro. Não vai dar certo. Então, isso eu acho que um hábito bom puxa outro. E um hábito ruim puxa o outro também. Sim, e aí não tem essa sequência, né, de prioridade, porque tem a questão da individualidade. Então, igual você falou, se começa por um hábito bom, às vezes o seu é o exercício, às vezes o meu é a alimentação mais saudável, não quer dizer o que é certo para mim é o que é certo para você. E onde que você vê que é o mais difícil manter essa constância dos hábitos? O que você observa nos seus pacientes? Eu acredito que tem pessoas que vão reclamar, pelo menos na minha prática clínica, né? Vão reclamar do exercício físico. Doutora, eu tô conseguindo me alimentar, tô conseguindo fazer o que a senhora pediu em relação a isso, mas eu não consigo fazer exercício físico. É como se tivesse um bloqueio. E tem outras pessoas que chegam e falam que conseguem ter uma prática de exercício de uma forma muito regular, se sente feliz, é uma coisa que ela faz com prazer, sem nenhum tipo de dificuldade, mas não consegue se alimentar de uma forma que vai de encontro ao objetivo dela. Eu falo que não existe muito essa questão de se alimentar corretamente ou incorretamente, né? É um conjunto de alimentos e de hábitos alimentares que vão se tornar uma alimentação ruim ou boa, né? Não um alimento isolado. Então, o que eu vejo algumas pessoas têm dificuldades, né, de tirar ou diminuir o uso de alguns alimentos que vão piorar a saúde dela. E outros já não conseguem, né, praticar o exercício físico de uma forma regular. E a gente falando aqui de alimentação, né, porque muitas vezes o maior problema, né, nesse estilo de vida saudável é melhorar a qualidade alimentar, até porque o alimento gostoso, ele traz muito prazer. Dentro da alimentação, o que você acha que tem sido, assim, o pior das pessoas em excesso nos seus pacientes? Por exemplo, a bebida alcoólica, o que você observa que eles usam muito como... Eu não sei te falar em relação à quantidade, porque eu vejo, assim, que tem alguns pacientes que têm muita dificuldade de introdução de fibras, de verduras, de legumes, que esse é o básico, às vezes um paladar mais infantil. Mas o que mais me impacta é a bebida alcoólica. Eu tenho pacientes que perderam mais de 40 quilos, mas não abrem mão da bebida alcoólica. Conseguem organizar todo o cenário alimentar, mas fazem questão e não abrem mão de algo que muitas vezes prejudicam eles até nos exames, né? Que tem uma disfunção já hepática e uma disfunção social. Sim. Então, isso aí eu já acho que beira ali um diagnóstico mesmo de alcoolismo, e isso é grave e tem que ser tratado. Só que muitas vezes o paciente não tem essa consciência e não percebe. E ainda mais nós falamos de bebida alcoólica, né? Porque é difícil moderar para chegar numa quantidade para falar o que é saudável, né? Porque a gente tem uma questão da fibra, né? Que tanto de fibra consumir, que tanto que eu posso de açúcar, que tanto eu posso de sódio. Mas o álcool é muito difícil de mensurar, né? Na verdade, a gente não pode colocar, né, nenhum padrão aceitável. Sim. A gente sabe que o álcool, em qualquer que seja a quantidade, é prejudicial. Então, a pessoa assumiu aquele risco, né? E acaba que dependendo da quantidade, igual você falou do próprio diagnóstico, né? Vamos falar assim, de uma classificação de alcoolismo, ele não prejudica só ele prejudica a casa dele, a família dele, toda a estrutura dele, né? Então, não é só uma questão, ele se autodestrói, né? Ele destrói todo mundo que convive com ele. E para você, mais importante é a constância ou a velocidade, vamos dizer assim, com a intensidade? Com toda a certeza do mundo, a constância, a persistência. Não vale nada você ter um boom de um emagrecimento, por exemplo, se você não vai conseguir manter aquilo.
Muitas vezes o emagrecimento rápido, ele vem acompanhado de uma sarcopenia, que é a deficiência, aquela massa magra baixa, às vezes ao ponto de ter uma desregulação funcional. Então, eu trabalho muito isso com o paciente. Quando a gente usa medicação para emagrecimento, vamos usar doses que sejam doses que você consiga, durante aquele tempo de tratamento, ter consciência de como você está se alimentando e assim permanecer daquela forma mesmo após a gente retirar ou espaçar mais a medicação, que vai depender de cada caso. Ô Priscila, e você já percebeu que às vezes o paciente ele vai com tudo programado na cabeça dele, ele espera ouvir tudo diferente do que você acabou de falar? Porque hoje é muito mais uma questão imediatista? Com certeza. E aí a gente trabalha falando. Eu falo que a obesidade é uma doença comportamental. Então, se a gente não trabalha comportamento, não adianta. E é uma doença crônica. Crônica. Né? Então, é para o resto da vida. Eu acho que hoje as pessoas têm trabalhado muito a obesidade, têm tido um olhar muito mais estético do que como doença. Então, as pessoas, elas colocam um prazo para perder peso. Eu quero perder peso porque eu quero ir para o casamento, ou eu vou para a praia, né? Ela sempre tem um motivo para estar mais magra, não com o olhar da saúde. Ela não quer se manter magra. Então, ela vê dificuldade. Então, ela quer comer melhor por um curto período. Né? E é o que está errado, né? E eu aproveito essa deixa. Eu falo, bora preparar o biquíni, vamos colocar, eu tenho uma paciente que quer colocar uma calça de couro, falei, vamos organizar essa calça de couro e tudo, e aí durante a consulta eu já vou colocando esses conceitos, porque a partir do momento que a pessoa entra em contato e começa a mudar a mentalidade, a gente consegue colocar ela pro nosso lado, né? Sim. Consegue melhorar aquela qualidade de vida, e a partir do momento que ela percebe que ela tá muito melhor do que ela tava antes, ela não quer voltar. Sim. Para o lugar que ela estava. Eu falo que são dois caminhos, né? Que é uma estrada muito melhor. Não é possível que ela quer voltar para o que era ruim. Mas as pessoas, infelizmente, lutam muito com balança, né? Você falou da sarcopenia, da perda da massa muscular. Às vezes ela é tão voltada para número que ela está na academia, não é? Que ela prefere ficar magra, ver aquele peso na balança, ver aquele número, do que se preocupar com composição corporal. Sabe uma coisa que eu falo muito, Priscila? As pessoas, elas não devem ser elogiadas pelo corpo que têm. Até porque a gente não sabe o que ela carrega no psicológico dela para manter aquilo ali. Então, às vezes, a gente encontra uma pessoa, uma mulher bem magra e elogia, nossa, como você tá magra. E, às vezes, ela tá num processo de anorexia. Então, eu reforço que ela tem que ficar naquela situação porque ela tá recebendo elogio. Né? Então, a gente ficar elogiando as pessoas pelo biotipo, né? Ah, porque tua magra tá linda. Ela é linda por outros motivos, não só por aquele, porque, na verdade, a gente não sabe o que ela tem carregado, né? Então, eu observo muito isso, né? O tanto que as pessoas têm comentado essa questão da beleza pelo corpo, né? E hoje, Priscila, a gente tem observado, com os anos, o perfil de corpo vai mudando. Então, já teve aquele corpo da mulher mais cheinha, já teve aquele corpo da mulher bem musculosa, das coxas bem musculosas, e agora, não sei se você tem percebido, aquele corpo muito esquelético, muito esquelético. Tem aparecido esse tipo de desejo no teu consultório? Porque, a meu ver, é preocupante. Eu tenho o meu perfil de paciente, eu acho que a gente tria muito o paciente também pelo que a gente prega nas redes sociais. Então, mesmo o paciente, a grande maioria dos meus pacientes vem por indicação, mas o que eu falo na rede social não é sobre uma magreza em excesso, né? Eu falo muito sobre saúde, muito sobre qual o equilíbrio, então eu não recebo tantos pacientes com esse perfil. Porém, eu já recebi pacientes com esse perfil e eu entendo que existe um tratamento ali que não deve ser feito só, né, para o profissional que está ali para tentar ajudar o paciente naquele processo de emagrecimento ou melhora de composição corporal, que tem que ter um acompanhamento associado com a parte da psicoterapia, da psicologia, às vezes da psiquiatria também. Então, quando a gente entende que aquilo ali já passou do limiar do normal, a gente tem que ter uma abordagem diferente. Não dá para simplesmente fomentar uma coisa que vai destruir a pessoa. E você falou da questão, né, da importância da constância por uma questão de manutenção. Acontece muito, principalmente início de ano. O famoso agora vai. Né? Isso acontece com a academia. Segunda-feira lotada, terça mais ou menos e sexta-feira já não tem ninguém.
que você diria, né? O que você acha que causa tanto isso nas pessoas, esse, vamos falar assim, um fogo de palha, né? A pessoa começa agora, vai de repente dar aquela esfriada. Acredito que o principal motivo é a pessoa criar metas irreais para ela mesma. Ela quer perder 10 quilos em uma semana, ela quer, de uma pessoa que fazia 0 exercício físico, fazer 7 vezes na semana, fazer musculação e cardio e faz aquela meta que a gente sabe que é surreal. Principalmente porque a maioria das pessoas que faz um acompanhamento, ela também tem vida, né? Ela tem casa, ela tem, às vezes é casada, às vezes tem filhos. Então é impossível ela conseguir, de uma hora para outra, sair do 0 e chegar no 100. Então, eu tento traçar com esses pacientes metas que são realistas. Se eu não faço nenhum exercício físico, então vamos criar uma meta. Você vai começar a fazer 2 vezes na semana. A gente sabe que pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele tem até a meta de 150 minutos por semana, né? 30 minutos 5 vezes ao dia, ou 50 minutos 3 vezes por semana, ou 30 minutos 5 vezes por semana, ou 50 minutos 3 vezes por semana. Então, eu explico que existem algumas metas, que existem um mínimo, porém, para uma pessoa que não estava fazendo nada, se ela vai 2 vezes, ela está muito melhor do que ela estava antes. Então, eu traço essa meta. Ó, o que eu tenho de combinado com você é você me trazer 2 vezes por semana. Faça chuva, faça sol, cachorro adoeceu, o menino ficou doente, teve problema no trabalho. Eu preciso que você me traga isso. O que você fizer a mais, tá no lucro, né? Então, eu dou o meu exemplo. Quando eu comecei, né, a cuidar mais disso, eu fiquei 1 ano treinando 2 vezes por semana, porque era o que eu conseguia. Mas eu fazia as 2 vezes por semana. E aí eu fui aumentando para 3, para 4. Essa semana eu vou conseguir 5 vezes. Então, assim, muito melhor do que eu já fui. E pode ser que na semana que vem não vá assim. Acontece. E tá tudo bem. Acontece. Né? Só que aí entra no que você falou. A gente tem que ter a constância. E a constância é, no macro, eu estou fazendo mais ou deixando de fazer? E essa meta alta, né? Essa querer fazer 5 vezes na semana, querer comer 100% certo, não vai conseguir, né? A gente está vivo, a gente é humano, também quer comer aquilo que não é tão saudável, que é prazeroso, a gente vai ter algum evento, vai ter uma viagem, e tá tudo bem isso entrar, né? Você acha que a informação, porque hoje, falando de vida saudável, né, em todos os aspectos, nós temos acesso muito fácil. Né? Então, hoje tá tudo na palma da mão, né? Então, a gente antes tinha revista, você pegava a revista, lê revista. Hoje não, hoje a informação chega muito rápido. Você acha que isso mais atrapalha ou ajuda? Eu acho que eu levo pro lado positivo, Carla. Assim, tem alguns pacientes que pode ter todas as informações do mundo, ele não vai buscar. Então, não vai fazer diferença. Porém, alguns pacientes, eles levam algumas dúvidas para a gente que faz até a gente se questionar e tentar buscar mais a fundo aquilo. Então, eu me sinto, de uma certa forma, desafiada. E acho que para a gente, né, contornar uma situação ali, desde que o paciente, né, tem aquela relação de confiança, é fácil. E quando é algo que é novo, que às vezes nem passou por nós, vai fazer a gente estudar mais. Então, não é uma coisa que me deixa inibida e nem me constrange, não. Até porque esse excesso de informação é bom, mas precisa do querer. Né? Não adianta querer, né? É igual livro, né? Você ganha o livro ou compra. Eu vi que esse livro é maravilhoso. Comprou e botou na estante. Né? Então, ele não vai fazer efeito. Então, tem que ter informação, mas também tem que ter prática, né? Priscila, e vamos falar um pouquinho do que está mais em alta no mercado. A famosa caneta emagrecedora. E aí? O que você acha? Me conta. Para quem que é? Fala um pouco sobre ela. Acredito que a caneta emagrecedora ela vem para somar, né? Quantos pacientes que a gente não conseguia ter uma melhora metabólica e uma melhora, eu falo que eu gosto muito do efeito da caneta na redução do ruído por comida, do food noise, que acaba deixando aquele paciente às vezes mais ansioso. Então, eu acho que ela vem para somar. Porém, tem que ser utilizada com critério e com cuidado, não pode ser utilizada de uma forma indiscriminada,
porque ela tem uma forma certa de utilizar, a gente tem que associar uma alimentação correta, a gente não pode usar ela sem fazer um treinamento de força, porque vai perder músculo, né? Tem um desafio ali naquela manutenção de massa muscular, quando a gente não cuida da alimentação e do treino resistido. Então, acredito que vem para somar, porém, deve ser utilizada com critério. E a gente tem observado que as pessoas têm tomado, né? Igual você falou, sem critério, sem uma devida prescrição, consegue comprar de uma forma muito fácil, né? Hoje, normalmente, né? E é muito comum estar usando quem não precisa, que não tem nenhuma indicação clínica, mas por uma questão estética. Qual é o perigo do uso sem um acompanhamento médico, Priscila? Primeiro, a gente não tem muitas vezes a regulação de algumas canetas que são utilizadas, né? Hoje a gente tem a utilização de várias marcas que não são regulamentadas no Brasil e a gente não sabe a procedência. Então isso é um perigo, por quê? Porque a gente não sabe o que tem lá dentro. Não foi avaliado. E isso deixa a gente à mercê, a gente perde parâmetro. Então, até para fazer um acompanhamento, como que a gente vai acompanhar o que a gente não sabe o que está sendo feito? É difícil. Segundo ponto, quando a gente não tem um acompanhamento regular, a gente perde também parâmetro do que está sendo perdido. Será que você está perdendo realmente gordura? Porque se você reduzir o apetite, mas não tem aquela consciência do que é para você comer, às vezes você está só reduzindo uma alimentação que já era ruim. Acordando, comendo um ultraprocessado, no almoço, às vezes comendo também, né, um McDonald's, alguma coisa que é mais prático. Chega à noite, vai sendo uma pizza, um refrigerante. Então, você continua com aquela base alimentar ruim e só diminui a quantidade. O que vai acontecer? Você vai perder gordura? Não vai. De forma alguma, né? Pelo contrário, vai perder muita coisa. Porque aí a gente está falando de macronutriente, mas a gente esquece do micro, né? Exatamente. Então, a anemia, a queda de cabelo, a unha fraca, né? O aspecto ruim. E, normalmente, quando, né, você falou, o medicamento, ele reduz muito o apetite. Então, o comer menos, né, ele vai fazer com que o paciente vai perder peso. E quando vem a vontade de comer, o desejo é por algo palatável. Ele quer coisa gostosa. Né? Normalmente a gente não vê uma pessoa falar, nossa, agora eu estou com fome, eu estou ansiosa, eu quero salada. A pessoa não vai atrás de uma fruta. Não, de forma alguma. Ela não quer um ovo cozido. Ela não vai comer um ovo cozido. Né? Ela vai comer tomar um cappuccino com muito chocolate. Sim, com um creminho por cima. Aí ela quer um hambúrguer, né? Então ela alimenta. E as pessoas não têm essa preocupação, né? O que a gente observa é que ela acha bom comer pouco. Eu observo, Priscila, que as pessoas hoje, eles têm um olhar para o alimento que é o olhar do matar fome. A pessoa, ela come para matar fome. Ela não olha mais pela qualidade nutricional do alimento. Então, por exemplo, ela não come banana porque banana engorda. Ela não come abacate porque abacate engorda. Então, tudo muito esse olhar de caloria. Né? Ah, não vou comer porque é calórico. Então, ela não avalia a parte nutricional do alimento, né? E a gente sabe que tanto o obeso tem deficiência do que a gente chama de micronutrientes, né? As vitaminas, os minerais, mas também as pessoas que não vão comer bem. Por isso que no emagrecimento, mesmo que às vezes leve para aquela pessoa, ela perde tanto, às vezes, cabelo, enfraquece a unha, porque ela já tem uma deficiência de micronutrientes, que é potencializada com o emagrecimento. Sim. E é o que chega no consultório. Hoje, grande parte dos meus pacientes são para tratamento de efeitos colaterais das canetas emagrecedoras, e não para emagrecer. Muitos já vêm com peso que se sente bem, só que reclama de flacidez, de queda de cabelo, de baixa massa muscular, né? Ele não chega falando que está com pouco músculo, mas ele chega falando de queixas que são relacionadas com a pouca massa muscular. Então, o perfil do paciente mudou. Você já está pegando as consequências do uso. Exatamente. Né? Que é nítido, né? Não tem como não aparecer, né? Priscila, e as canetas? Vamos falar assim, né? A gente generaliza falando as canetas. Elas são todas iguais? É tudo a mesma coisa? Não, vamos por ordem cronológica. A primeira que surgiu lá, bastante, assim, não é bastante porque a gente tem pouco tempo, né, que surgiram, era a liraglutida.
que vendia como Saxenda, Victoza, usava uma vez ao dia e a gente ia subindo a dose. A gente tinha um emagrecimento bom, mas ainda assim era um emagrecimento com percentual mais baixo. E tinha muito efeito colateral. Então, a pessoa ficava nauseada, às vezes não conseguia completar o tratamento porque não tolerava a medicação. Surgiu o Ozempic, famoso Ozempic, que é a semaglutida, hoje vendido muito mais no nome de Wegovy, e também agora, depois da quebra de patente, muitas farmácias brasileiras estão com essa medicação no mercado, né? Como Povistra, Extensior. Então, assim, hoje já surgiram várias outras farmacêuticas que produzem, né? Então, a gente está tendo maior oferta. Essa medicação, ela traz menos efeitos colaterais que a anterior, porém, ela ainda assim tem, muitas vezes, um travamento do intestino, uma constipação, que é uma coisa que é complicado para o paciente lidar. Às vezes, um paciente que nunca foi constipado passa a ser. Então, a gente tem que trabalhar, porque a saúde intestinal está muito relacionada com essa questão do emagrecimento também, né? E ela pode ser uma grande vantagem, o maior potencial de emagrecimento e ser utilizada uma vez por semana. Então, surgiu essa medicação. E depois do Ozempic, né, falando de uma forma geral, as principais, sim, a gente tem a tirzepatida, que é o Mounjaro, que tem uma perda de peso de até 22,5%. Então, é comparável com alguns emagrecimentos que a gente tem em cirurgia bariátrica. Sim. Então, é um emagrecimento muito eficaz e com menos efeito colateral. E a vantagem, Priscila, da quebra da patente, né, e que tem que existir, porque quando a gente fala de obesidade, a obesidade ela está em todas as classes sociais. E como que a gente chega para uma pessoa, né, com uma renda muito menor, e eu falo que para ela, né, tratar, porque aí a gente está falando de um medicamento que vai ser usado a longo prazo. Exatamente. Como que eu falo para ela usar um medicamento que custa mais de R$1.000 no mercado, se ela não, às vezes ela não recebe isso no mês? Então, essa quebra de patente, ela é muito importante nesse processo. Outra coisa, Priscila, que a gente fala da obesidade, que a obesidade é uma doença, né, crônica multifatorial. Acontece, né, do paciente comprar um medicamento, nós estamos falando aí da canetinha, e não perder peso? Acontece. Nossa, como acontece? E aí vem no consultório. Esse perfil de paciente chega para mim. Frustrado. Doutora, eu já estou usando 15 miligramas de Mounjaro, que é a dose máxima, e não perco peso. E aí? Né? Ele está com a medicação mais eficiente e ele ainda assim não consegue perder peso. Aí a gente tem que ir para o básico, que é o que eu falo. O paciente que chega para conversar comigo pela primeira consulta, eu não vou olhar a medicação, eu não vou olhar exame, eu vou olhar ele. Como que ele se alimenta, como que está a quantidade de água ingerida, como que é o sono, como está sendo os treinos. Se o básico não tiver feito, a gente pode colocar todo o resto que não vai dar certo. Se a consciência dele, se a mentalidade dele não tiver alinhada, não vai dar certo. Sim. Se a gente não tem uma melhora nessa parte da conscientização do paciente, a gente vai ter um resultado muito pobre, né? Eu tenho pacientes que usaram o Mounjaro por um tempo, emagreceram bem, voltaram a ganhar peso porque também suspendem a medicação, que isso não é uma coisa indicada. A gente tem que fazer um processo, né? E a retirada, ela pode vir a acontecer ou não, né? E chega falando, doutor, eu fiz um processo de emagrecimento, emagreci tantos quilos, mas eu voltei para o peso que eu estava antes. Por quê? Porque não foi tratado o hábito, o estilo de vida. Eu falo, Priscila, que o mais difícil não é perder peso. O mais difícil é manter o peso perdido. E depende totalmente dessa mudança de comportamento. Você observa que esses pacientes em uso, né, das canetas emagrecedoras, eles depositam muito mais a responsabilidade de todo o processo no medicamento? Principalmente quando ele não é orientado e chamado à responsabilidade. Se você não chama o seu paciente à responsabilidade, a gente não tem um resultado muito bom. Né? Às vezes, o paciente realmente quer que o trabalho seja feito, né, seja feito pela medicação. Você não vai ser, você não vai ser emagrecido. Sim. Mas tem gente que quer isso.
Né? Tem Seria gente que não ótimo, quer né? emagrecer, Eu quer nem ser julgo. emagrecido. Ah, seria perfeito. Seria ótimo, mas Seria perfeito não precisar ir para academia, se existisse o comprimido que já enrijece, já seria ótimo define. só pagar, né? Nossa, seria Mas se não maravilhoso. tivesse nem que pagar, ia ser Nossa, se maravilhoso. fosse só engolir, era melhor ainda, né? Priscila, e para quem deseja começar, cansou desse agora vai, cansou de promessas, né? Porque a gente está falando de obesidade, não é de agora, né? A obesidade é dependendo da idade, né? Da faixa etária do paciente, ele já conhece tudo, ele já conhece desde a Anfepramona até o Ozempic, Sim. né? Então ele conhece tudo que a gente tem aí no mercado e ele cansou desse efeito sanfona que é muito constante no processo de perda de peso, principalmente quando não tem essa mudança de consciência. O que você falaria para esse paciente que deseja começar e falar assim, deu um basta, agora eu quero começar de verdade, eu quero começar do zero e fazer o que é certo? Qual seria o primeiro caminho? Primeiro, eu ficaria felicíssima se ele chegasse com essas palavras aí. Falou, opa, agora. Então, assim, primeiro passar com ele todo o básico, né? Como eu falei, alimentação, treino, sono. E falar para ele, tentar colocar na cabeça dele que não se deve esperar pela motivação. Se a gente espera pela motivação para começar um processo, nós vamos nos frustrar. Ninguém é motivado todo dia. Não dá. Né? E o que a gente falou no início, né, da questão da pessoa querer, né, projetar altas metas inalcançáveis e insustentáveis, dificulta muito esse manter o querer da forma certa, vamos falar assim. Na alimentação, né, o que você sugere para os seus pacientes para organizar? Porque hoje, quando a gente fala de obesidade, claro que os homens têm procurado muito tratamento, né, até porque é uma questão de saúde, né? Perder peso, a gente melhora todo o parâmetro clínico do paciente. Mas, normalmente, quem executa toda a parte doméstica é a mulher. E a mulher hoje, muitas delas trabalham fora, têm filho, muitas não têm funcionária. O que você orienta para eles na prática, né, para elas? O que seria o melhor? O básico, né? Vamos falar do básico bem feito, né? Que primeiro eu falo que a gente toma banho para depois passar o perfume. O que você orienta para ela no cotidiano? Como essa questão do trabalho hoje, né? Igual você falou, ambos trabalham. Eu reforço muito a questão da organização. Se a gente não organiza antes, a gente vai chegar em casa cansado e vai comer o que tem. E às vezes não tem nada, vai pedir um iFood. E não vai pensar que o iFood você vai pedir uma salada, que você vai pedir um sanduíche. Então, a gente precisa se organizar com antecedência. Você decidiu que aquilo ali vai ser seu novo estilo de vida? Então, se organize com antecedência. Faça porções. Ah, eu vou fazer patinho moído e vou colocar em porções de 100 gramas. Vou colocar porções de frango desfiado. E vou deixar aquilo ali de uma forma que fique fácil ele chegar ali e colocar ali num pãozinho. Colocar ali numa crepioca, numa tapioca que seja, ou comer com uma salada. Então, ele vai conseguir, ele que eu falo paciente, ou a paciente, vai conseguir executar aquilo que ele planejou. E hoje é muito mais fácil a gente pedir pelo aplicativo do que eu tirar um período do meu tempo para organizar. Aconteceu uma situação muito engraçada com uma paciente, né? Uma paciente corrida e tudo. E ela falou assim, doutora, não adianta, eu não organizo com antecedência e eu preciso pedir do iFood. Eu falei, então pede uma salada. Por que você não pede uma salada? A gente tem tanto restaurante que tem salada com carne, que tem crepioca, que tem outras coisas. Por que você tem que pedir uma pizza? Aí ela, é mesmo. Então, essa questão de conversar, de voltar, de trazer a consciência, né, do o que você está fazendo na sua rotina, isso também faz diferença no acompanhamento. Sabe uma coisa que eu observo, às vezes, né, conversando com o paciente, falta às vezes nele criatividade. Então, às vezes ele fala assim, Carla, eu não posso comer pão. Quem diz que a gente não pode comer pão, né? Você falou aí que não existe alimento ruim, existe o contexto para quem que tanto, né? Então, pão é ruim? Não. Mas por que a gente não faz um pão com carne moída, um pão com ovo, um sanduíche natural? Então, dá para ficar gostoso o seu lanchinho, né? E não ser difícil. Tem muito paciente que chega com alguns conceitos alimentares que são, para mim, de terrorismo alimentar. Não, vou tirar o arroz. Vou tirar o pão.
agora, a partir de agora eu não vou comer mais tal alimento. E aí ele acaba compensando em outros alimentos que às vezes são ultraprocessados, que são bem mais prejudiciais para o que ele quer e acha que está arrasando. E não entende por que engordou, porque já que tirou o arroz. Então, é uma coisa que eu converso muito com o paciente, né? Ele diminui muito, porque agora está na moda, né? Que o carboidrato ele é um grande vilão. Então, as pessoas querem cortar todo tipo de carboidrato, seja arroz, macarrão, pão, né? Eu falei da banana, né? Que as pessoas não comem banana. Até a coitada da banana, Coitada da banana, que tem todo um valor nutricional. Esquece dela, tira todo esse carboidrato, só que ao longo da vida é insustentável, né? Você passar uma semana, durante a semana não comer arroz é uma coisa, mas você vai passar o resto da tua vida sem ele. Né? E ter acesso num volume menor é o que vai fazer com que sustente. Exatamente. Né? Não é esse corte. Você observa que as pessoas têm sido muito radical na comida, assim, nesse sentido de cortar muito, de cada vez mais estar fazendo mais restrição, não por uma questão de paladar, né? Que a gente falou do paladar infantil, daí já é uma questão de aceitação, mas você observa de ouvir, porque eu ouvi falar que farinha é ruim, que cuscuz é ruim, e aí vai tirando. Você tem observado essa restrição alimentar por causa, vamos falar assim, de valor calórico, porque aí a gente já não olha valor nutricional. Você observa isso? Tenho sim observado. E são esses pacientes que mais têm distúrbios intestinais. Porque hoje a gente tem um conceito, né, da saúde intestinal que nós temos uma relação direta, né? Eixo intestino-cérebro, intestino, doenças autoimunes. E muitas vezes o paciente vai tirando tanto, se restringindo tanto e suplementando uma coisa que às vezes ele consegue através da alimentação e acaba tendo outras áreas do corpo dele que ficam prejudicadas por aquilo. E geralmente é o coitado do intestino. Então, uma coisa que a gente tenta fazer é voltar para o básico. Uhum. Você acha, eu pergunto para o paciente, você acha ruim comer arroz, feijão, carne? É uma coisa que te faz sentir mal? Ou é porque você tirou porque você achava que ia fazer mal para você? Não, é porque eu achava que ia fazer mal. Eu falei, então vamos voltar? Vamos ver se faz mal? Então, ainda tem a fala, né, Priscila? Jantar engorda. Não, eu cortei o jantar porque jantar engorda. É como dois pães. Né? Aí é o jantar que não é bom, né? E geralmente não associado com proteína, ou às vezes um pão de queijo, né? Alguma coisa que não tá, eu não sou, igual eu falei pra você, eu não sou contra. Eu como pão de queijo, mas eu não como todo dia. Sim. Eu vou escolher o momento que eu vou comer. E não precisa comer 10, né? Não precisa comer 10 ou 20. E passar um requeijão dentro para ficar bem gostoso. Não precisa gourmetizar ele tanto. Você falou da questão da organização, Priscila. Tem um produto no mercado que eu gosto bastante, que é o legume congelado. Então, eu acho que ele é muito versátil, né? Então, ele vira o recheio de uma omelete. Eu consigo... Ele dá uma cozinhadinha nele, eu jogo ele numa salada, sem ter que comprar e sem ficar picando, né? E aí, às vezes, eu escuto assim, Carla, mas o produto congelado, ele não tem uma perda de vitamina? Sim, mas para quem não está comendo, a perda é muito pouca. Não é nada. E a pessoa não compra porque ela escuta que o congelado, né? O produto picado é igual o paciente que vem pedindo suplementação. É a mesma coisa. O paciente vem e fala assim, doutora, eu queria que você me indicasse um whey. Mas eu queria um whey excelente. Beleza. Tem algumas medicações, algumas suplementações no mercado que são extremamente limpas, são maravilhosas. Porém, vai adiantar eu passar uma coisa para você que você não vai consumir porque o gosto é ruim? É a mesma coisa que você falou das verduras, dos legumes. Ok, se você não consumir dessa forma, você vai picar? Você vai fazer? Então, entre nada e alguma coisa, vamos ficar com alguma coisa. Eu falo que é melhor ter uma pequena perda do que não ter nada. Né? E as pessoas, elas hoje ficam no nada, mas não comem justamente por essa visão. E a proteína tem isto, né? Ela tem no início é muito gostoso, mas depois vai ficando enjoado. Né? E as pessoas, elas tendem a achar que todo mundo precisa de suplemento. Né? Então, eu não preciso de whey. E às vezes ela tem um excelente consumo proteico, né? De origem animal, a carne, o ovo, ela consegue suprir a necessidade dela ali no alimento. Mas essa fase, essa onda do suplemento, ela está muito em alta. Eu vejo que
grande parte dos pacientes que tomam medicação para emagrecimento, eles precisam do suplemento proteico, por quê? Porque eles diminuem a quantidade alimentar e eles não conseguem, às vezes, fazer ali um mínimo, né? Então, às vezes, ele não vai ter vontade de lanchar, mas ele precisa colocar alguma coisa para não ficar um intervalo muito grande, ele não ter náusea na próxima refeição. Então, a gente, às vezes, tem que fazer uma estratégia para que ele consiga consumir um pouquinho mais e, às vezes, um alimento líquido vai te dar um suporte. Então, é muitas vezes indicado nesses casos, né? Eu tenho pacientes também, mulheres, que consomem pouquíssima proteína. E homens, eles Sim. consomem mais. Mas eu tenho mulheres que consomem pouquíssima proteína, então acaba tendo que fazer a suplementação. Só que o que eu falo para eles, tem que ter estratégia. Não adianta você colocar whey porque você acha que é importante, mas você não sabe nem quanto que você come. Então, como é que você vai colocar uma coisa que é para suplementar? Suplementar o quê? Então, tem que entender. Suplemento e não substitui. Exato. Né? E não é realmente do perfil da mulher o alto consumo proteico, né? O homem gosta, o homem é glutão, gosta de mais proteína, mais carne, mais... E quanto mais gorduroso, parece que mais eles gostam. E mulher não, já tem um paladar um pouco mais por carboidrato, né? Gosta da torta, da sobremesa, do bolo, da rosca, né? E dependendo, né, do tratamento, a digestão da proteína animal, ela é muito ruim. Então fica igual você falou, não digere, aí quando chega na próxima refeição tá... nauseado. E um dos mecanismos de ação da medicação é lentificar o trato digestivo. Então, se você coloca uma medicação que já tem, né, uma dificuldade naquela quebra, aí a gente já tem mais um problema, né, para tratar. Sim. Priscila, você tem percebido um olhar muito forte para a proteína? Por exemplo, hoje, né, a gente condenou o carboidrato. A gordura, vamos falar que ela tá um pouquinho assim, ela tá de lado ainda, e tudo hoje tem que ser proteico. Sabe, assim, um excesso que tudo que vamos comprar no mercado, tudo tem que ser proteico, que parece que se a gente não compra um negocinho proteico, não é bom. Você já viu que tem até milkshake proteico? Não, esse eu não vi ainda. Sim. Então, assim, as pessoas associam a proteína como algo saudável, né? Igual eu estava comentando, é porque não tem um contexto. Acha que porque tem proteína, então tudo bem. Muitas vezes, aquele consumo, às vezes, de iogurte proteico, alimento proteico, ele vai ter uma carga proteica baixa para a quantidade de calorias. Sim. Então, aquilo ali não está sendo legal. Nem tudo que tem proteína realmente é interessante. Então, essa questão de entender, de conscientizar, de você ir a fundo, saber o que você está consumindo, faz diferença no resultado. Isso acontece muito com as bebidas prontas, né? Os lácteos proteicos, que na verdade tem muito mais carboidrato do que proteína. Só que a indústria alimentícia vende isso muito bem, né? O marketing é muito forte. E as pessoas vão, porque é proteico. Na verdade, ele é muito mais carboidrato do que a própria proteína. E quando a gente fala de proteína, o que eu observo no ser humano é que é muito assim, não só na proteína, mas hoje, né, ela está mais em evidência nesse sentido, mas o que é saudável é livre. Já observou? Semente de chia é bom, à vontade. Aveia, tudo é com aveia, um monte. Castanha. Aí a castanha vira pipoca, né? Senta com pote. E isso acontece muito com a proteína, né? Por esse excesso de tudo ser muito proteico. Qual é o risco real do excesso de proteína, você falando como médica, no quadro clínico, por exemplo, da função renal de um paciente que, né, tem um consumo exagerado de proteína? O que você diria? Consumo exagerado de qualquer que seja o alimento, ele vai ter prejuízo, né? Eu tenho pacientes que têm um hábito beliscatório, então eles comem muitas frutas. E isso também, de uma forma exagerada, vai ter impacto, né? No ganho de peso, às vezes no desenvolvimento a longo prazo por causa do ganho de peso de uma doença crônica. E a proteína entra na mesma linha, né? E uma proteína em excesso, principalmente o paciente que já tem, às vezes, uma disfunção renal que não é diagnosticada, isso pode dificultar ainda mais esse processamento. Então, tem sim um risco de uma alimentação hiperproteica e não supervisionada ter impacto na saúde renal. E as pessoas, elas não têm olhado para isto, né? Tem olhado só, não, proteína é benéfico, né? Proteína é bom, proteína, né, tem que ter. Para você, né, o que você avalia, o que você diria de
para um paciente olhar que ele está no caminho certo além da balança, né? Porque quando a gente fala de obesidade, a gente fala de luta com número, né? Como ele vai perceber que ele está no caminho certo, fugindo da balança, do número da balança? Eu falo para ele olhar como ele está, como ele estava e como ele está. Como que está a disposição dele, se ele melhorou o relacionamento dele, se ele está se sentindo mais autoconfiante. Qual que era o objetivo dele em buscar o emagrecimento? Era melhorar a saúde? Era melhorar era colocar uma roupa e se sentir bem? Então, para ele voltar para o que ele pensava lá no início e imaginar se ele conquistou o objetivo e comemorar aquilo. E não simplesmente passar. A gente tem nós, seres humanos, de uma forma geral, a gente tem uma mania mesmo de diminuir os nossos ganhos. Então, cheguei no objetivo, que era vestir novamente minha calça 38. Ah, não, mas agora eu quero 36. Como se aquilo lá que você tivesse conquistado não tivesse tido nenhum esforço, não valesse de nada mais. Então, eu falo para ele olha para o que você conquistou, sinta como você está hoje, perceba o caminho que você já trilhou e comemore. Né? Se você achar dentro do saudável que dá para melhorar ainda mais, ótimo, mas não se perca. Sim, comemorar as pequenas vitórias, né? Exato. Eu estar dormindo melhor. Está dormindo melhor? O intestino está melhor, tem um processo digestivo melhor. Você chega num ambiente que às vezes você se sentiu desconfortável, você está se sentindo melhor? Você já cabe na cadeira do avião? Né? Às vezes a gente pensa que é um detalhe, uma coisa pequena, mas impacta tanto. Tá conseguindo amarrar seu tênis? Cruza a perna, né? Às Quando vezes você isso. Quando você sobe escada, você tá cansando? Então, esses ganhos do dia a dia fazem muita diferença. E às vezes a pessoa não se liga nisso. Não, ela só fica preocupada com o peso da balança. Eu não tive tanto sucesso, mas o intestino voltou a funcionar, né? E ela parou de roncar à noite, a esposa parou de reclamar. Mas melhorou o libido. Mas eu acho que eu não fui muito bem, porque a balança não caiu muito nessa fase. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem deseja, né, iniciar, manter uma vida saudável, qual seria? Seria a criação de hábitos, para a pessoa não esperar uma motivação para começar uma mudança de estilo de vida. Para ela começar porque aquilo é certo, é importante e vai fazer bem. Então, isso já tem que ser o motivo suficiente para ela acordar e fazer um exercício físico, para ela escolher um alimento mais saudável ao invés de um ultraprocessado, né? Para ela conseguir olhar para ela com mais carinho. Porque quando a gente escolhe isso, a gente está escolhendo se amar, né? Cuidar da gente. E através do cuidado que a gente tem com a gente é que a gente consegue também, né, criar um cuidado também com as pessoas que a gente ama. E hoje a gente fala muito de longevidade, né? As pessoas querem viver mais, né? Tem se vivido mais. Mas tem que viver bem, né? É isso. Eu falo que entre viver e sobreviver é muito diferente. E essa constância, né? Esse olhar para o agora é o que vai determinar o futuro, né? Funcionalidade. Sim. Eu acho que é a palavra. É a gente poder ir no banheiro sozinha. Sim. Poder ir para o sol, dar uma voltinha sozinha. Hoje eu vi um vídeo de uma senhora de 90 anos fazendo uma corrida e ela estava tão feliz. E eu olhei para aquele vídeo e falei, gente, isso é uma coisa que eu quero chegar fazendo. Fazer um esporte, fazer alguma coisa que me dê funcionalidade, que me dê essa ativação corporal para que eu consiga ter independência e viver bem e feliz. E não simplesmente chegar aos 90 anos mais acamada, sem força, precisando de alguém para cuidar de mim para tudo. Tem coisas que a gente não consegue evitar, mas o que a gente consegue, a gente tem que ir atrás. E tudo que a gente observa hoje, né, na área da medicina, é sempre voltado que a maior parte vem do nosso estilo de vida. Né? As próprias doenças que tem aí, né, tem seu percentual de genética, mas a maioria ela vem pelo que a gente faz e da forma que a gente se trata, né? Priscila, foi um prazer te receber. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Porque acho que a gente tem muita coisa para conversar. Você é sempre muito bem-vinda e eu te espero mais vezes. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, Carla. Muito obrigada.